Hoje é o segundo encontro. Até quero explicar um pouquinho para o pessoal, às vezes, talvez tenha algumas pessoas vindo a primeira vez, né? A gente, na Quinta Teológica, geralmente a gente pega um tema e a gente vai abordando ele ao longo de um tempo. Às vezes a gente consegue fazer 2 vezes no mês, né? A Quinta Teológica poderia ser a única quinta do mês, né? Porque nem sempre a gente consegue fazer toda a quinta. Mas nós já tratamos alguns assuntos, por exemplo, né? Há mais tempo, nós tratamos lá atrás sobre a doutrina da palavra de Deus, falamos sobre a doutrina de Deus, a teontologia, falamos sobre a doutrina do Espírito Santo e já falamos também sobre eclesiologia, ou seja, foram 4 matérias ou aulas que a gente teve e na última semana que nós fizemos, nós iniciamos a matéria de apologética. O que é a apologética? De forma muito resumida, é a defesa da fé. Na primeira aula a gente fez algumas conceituações, né? Para que serve a apologética, para o que não serve a apologética, entendendo que a apologética ela auxilia para a pregação do evangelho, né? O termo que a gente utilizou naquele dia foi tirando as pedras do caminho, ou seja, um apologeta que luta para defender a fé cristã, ele argumenta em circunstâncias para às vezes auxiliar, né, a igreja ou a fé cristã contra pensamentos, contra ideologias, contra coisas que são contrárias à fé cristã. Então nós entendemos o que é e o que não é. A apologética não é para caçar hereges, não é uma tática para vencer debates, como fosse um debate político, mas é um desejo em amor de convencer as pessoas a entenderem que a fé cristã é o ponto, talvez, como eu creio, né, mais essencial do que qualquer outra coisa. E o apologeta trabalha isso. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho a cosmovisão. Por quê? Porque eu não posso, né, entregar tudo agora no começo, eu vou entender mais no final, mas uma grande luta entre o apologeta e as pessoas que talvez há um debate público sobre criação, sobre para onde vamos depois da morte, sobre céu, inferno e outras coisas, uma grande luta é travada através da cosmovisão. A gente vai entender hoje o conceito de cosmovisão, o porquê da cosmovisão, para a gente poder aprender um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala essa palavra, né, cosmovisão, que parece uma palavra feia, uma palavra chique, talvez, mas todos nós temos uma cosmovisão. Todos nós, de alguma forma, enxergamos o mundo. Cosmo, mundo, visão. Nós interpretamos o mundo, nós olhamos para a vida e nós a percebemos. Nenhum de nós é neutro diante disso. Todos nós, sendo um ser criado, traz consigo algumas pressuposições que nos fazem interpretar a história. Né? Se nós colocarmos 2 pessoas diante de uma circunstância, a probabilidade de cada um interpretar diferente ela é normal. Por quê? Porque todos nós temos uma forma de enxergar. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas em que sentido? Quero tratar esse texto aqui de 2 Coríntios conosco. Eu vou ler a partir até do verso 3, tá? E a gente vai dar início e vamos orar. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O apóstolo Paulo escreve a sua 2ª carta aos Coríntios porque há uma crise entre a igreja de Corinto e o apóstolo. As pessoas de Corinto estão, de alguma forma, questionando quem Paulo é, o apostolado de Paulo e o seu ensino, em certa instância. E Paulo escreve, se você ler toda a carta de 2 Coríntios, você vai perceber isso, onde ele está argumentando, falando que ele foi chamado pelo próprio Cristo, que ele é um apóstolo, que ele estava ali para isso e tal. Mas nessa parte do texto, Paulo faz uma argumentação, talvez,
para alguns, não lógica. Por que não lógica? Porque ele está dizendo para nós que, embora vivamos como homens, nós não lutamos com os padrões humanos. Ou seja, no debate, na dificuldade, na adversidade, às vezes, que temos em apresentar a fé cristã, de forma apologética, defender a fé num debate, seja ele público, seja ele privado, seja dentro da nossa casa. Nós precisamos entender que, como crentes, como povo de Deus, nós lutamos, mas não apenas com armas humanas. Nós confiamos em algumas coisas. Por quê? Porque deve haver em nós, além da fé, uma convicção e uma profundidade de alguns valores que são maiores, talvez até do que o próprio pensamento humano. Valores que vêm do Senhor. E Paulo fala que esses argumentos que são utilizados é para levar cativo todo o pensamento para tornar obediente a Cristo. E essa é uma pergunta para nós. Será que os nossos pensamentos são cativos a Cristo? Será que a forma com que você pensa no seu dia a dia, nas suas decisões que você toma, nos momentos que você acorda, levanta, dorme, compra algo, discute com alguém, debate com alguma circunstância, será que os seus pensamentos são cativos às Escrituras? Infelizmente, dentro do cristianismo, a falta de compreensão de uma profundidade desta cosmovisão cristã nos faz ser homens e mulheres incoerentes na fé. Nós supostamente cremos, mas na prática, as nossas ações, por vezes, não são cativas a Cristo. Nem sempre a gente está de acordo com a palavra de Deus. E em alguns momentos, nós até sabemos o que a palavra fala. Por exemplo, nós sabemos que a palavra fala que Deus é todo-poderoso. Mas nem sempre a gente confia tanto assim no poder de Deus. Nós sabemos que Deus alimenta as aves dos céus, os animais que não plantam, e o Senhor há de nos alimentar, mas a nossa ansiedade sobrepõe aquilo que nós cremos. Ou seja, há na nossa cosmovisão uma incoerência, uma dicotomia daquilo que a gente supostamente crê e daquilo que a gente vive. E qual que é o problema? Às vezes, um dos problemas é que a nossa profundidade da nossa fé não está tão enraizada assim, ou que essa fé não alcançou aquilo que deveria alcançar no profundo do nosso coração. Ela é uma fé superficial, rasa. Com amor, quero falar isso para nós. Isso é grande parte, talvez, do cristianismo da nossa época. Fé superficial. Conhece de alguns elementos, mas na prática e na vida diária, a forma com que enxerga o mundo, com que lida com o mundo e com que debate com as pessoas que estão, por vezes, fora da fé cristã, a gente, às vezes, está pensando a mesma coisa. A cosmovisão vai nos ajudar a entender isso. Por quê? Porque se a nossa mente, né, ou o nosso coração, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, se não for bíblico, quando eu digo bíblico, não é apenas que a gente conhece o texto. Sabe? Tipo assim, cara, muita gente conhece o texto. Um ateu conhece o texto, um agnóstico conhece o texto, pessoas de outras religiões conhecem o texto. Ler o texto, saber o que está no texto, não necessariamente muda a nossa perspectiva. Porque a gente pode estar lendo, conhecendo algumas coisas, mas na prática, a gente ainda ser pagão. Sabe, viver como um pagão. Ter pensamentos pagãos. Porque aquilo não se aprofundou no âmago do nosso ser. Ficou na superfície. E no debate apologético, quando nós entramos no campo de batalha para defender, por exemplo, o criacionismo, que a gente vai falar na próxima aula,
para defender isso, mas nós não temos convicções profundas e às vezes nós estamos lutando com armas humanas, que são apenas o quê? Debates teóricos. A gente às vezes já entra derrotado, porque Paulo nos chama a lutar com outras armas, com uma outra visão, com outros argumentos que são maiores do que nós, antecedem a nós. Nós devemos cuidar porque na defesa do evangelho, na apologética, se nós entramos para defender o evangelho com uma mentalidade que não é evangélica, a gente já está se entrando com um desejo de morrer no caminho. E é muito comum isso. Aonde, por exemplo? Os crentes quando vão para a faculdade. Quando eles estão em um meio onde é hostil à sua fé cristã. E a sua falta de profundidade, uma cosmovisão clara da vida cristã, no momento em que eles se deparam com essas crises, eles vão encontrar pessoas muito mais bem fundamentadas nas suas convicções, mesmo que estejam errados. Mas eles creem, e eles sabem falar, e eles têm profundidade nos seus argumentos. Aquilo está enraizado neles. E aí, na maioria das vezes, o crente ele se torna passivo nessa circunstância, sem coragem, porque não tem as armas do Senhor. E talvez o seu próprio pensamento não é cativo à Escritura, então dificilmente ele vai levar o pensamento dos outros cativo à Escritura. Que se ele mesmo não conhece ou não está arraizado nessa cosmovisão, ele tem dificuldades. Como é que você toma as suas decisões? Né? Algumas coisas para nós. Muitas pessoas são levadas pelos sentimentos. Aquilo tocou no coração da pessoa, aquilo mexeu com o seu sentimento, aí você toma a decisão. É um pressuposto. É um fundamento que antecede. Muitas pessoas são levadas emocionalmente para tomarem decisões. Algumas pessoas são levadas única e exclusivamente pela razão e evidências. Né? Tipo Tomé. Se eu vejo, eu faço. Se aquilo me convence, ok. Outras pessoas, pela questão de fatos, outros tomam decisões a partir da ciência. Como se a ciência tivesse talvez a resposta para todas as coisas. Outros são muito levados pela aprovação das pessoas. Isso é muito comum. Grande parte das pessoas que estão na vida pública, ao se relacionar, elas tomam decisões a partir do que o outro vai pensar de você. Seja o seu esposo, seja a sua esposa, seja seu pai, sua mãe e outras pessoas. Ou seja, o seu pressuposto para tomar decisões não é você. Não é o que está fundamentado em você. Mas é outras coisas. Isso são cuidados para nós. Eu quero falar um pouquinho sobre essa questão de... A gente às vezes acha que a nossa mente ela é neutra. Ela é livre de todas as circunstâncias e não tem nada que antecede a nossa mente que produz em nós elementos significativos para fazermos coisas e tomarmos decisões. Mas isso não é verdade. Todos nós vivemos em uma cultura, em uma sociedade, em uma família, em uma esfera em que traz sobre nós o quê? Uma história, um legado, um antes, que nos faz tomar decisões. Ou seja, a nossa mente, em certa medida, é escrava dessas coisas. E a pergunta para nós é de quem a nossa mente é escrava? Sabe, o que antecede as suas emoções, os seus sentimentos? Eu quero mostrar vou fazer uma brincadeira conosco aqui com duas imagens, só para nós ver o nosso tipo de interpretação das coisas. Né? Esse aqui não é um cigarro de maconha, beleza? Depois que eu botei a imagem, eu fiquei pensando, cara, vamos vai pensar que é... O que vocês acham que é isso aí? E aí, seu Luiz? Pedaço de madeira? Quem mais? E aí, Mário? Vai casar no sábado? O que é isso aí, Mário? Porrete. Um porrete? Quem mais? E aí, Luiz? Pedaço de madeira. Mais alguém? Chute aí.
Pedaço doce? de madeira embalado a vácuo. Tá muito legal. Mas para que serve esse pedaço de madeira? Embalado a vácuo. Uma coisa comendo? Não. Não. Isso é uma escova de dente. É. Aqui ela está no pacote dela, uma visual, que é usada, por exemplo, na África e em diversos lugares. Né? Por que eu estou fazendo umas... Porque uma coisa simples, para nós, pode ser muito divergente. Porque às vezes não é cultural para nós. Não é verdade? Não está dentro daquilo que é comum e normal da nossa vida. A gente não se depara normalmente com uma Miss Wall, se é assim que se pronuncia o nome. Beleza? Mas, para muitos de nós, uma simples circunstância de culturas distintas são diferentes. Você provavelmente já viajou para outras cidades, talvez para outros países, né? Temos irmãos que estavam morando aqui agora em outro estado. Eu sou de outro estado. E é muito comum experiências transculturais distintas. Né? Se alguém já foi para fora do Brasil, provavelmente percebeu isso. Né? Eu vim de Santa Catarina para cá e lembro de algumas coisas que me chamavam a atenção. Da cultura, por exemplo, diferente de Belo Horizonte para a região de Santa Catarina. Então nós temos esse choque que nós interpretamos as coisas diferentes umas das outras. Temos perspectivas diferentes quando a gente enxerga a mesma coisa. E talvez, em alguns momentos, isso nos cause até uma estranheza. Né? Quando você vai para algum lugar que as pessoas falam de um jeito diferente, pronunciam. Eu lembro uma palavra que as pessoas me proibiram de falar aqui, né, em Belo Horizonte, que era muito comum em Santa Catarina, que nós falávamos desgraça. Né? Era o tempo todo, desgraça. Aí quando eu vim para cá, eu falei o pessoal parou assim, como se eu tivesse falado talvez o maior palavrão possível, entendeu? E depois uma pessoa chegou no meu canto e falou, pastor, essa palavra não é legal. Eu falei, sério? No nosso vocabulário ela era muito comum. E falar no dia a dia, desgraça, tal, isso. E aí eu nunca mais falei, a não ser hoje. O pessoal já está ficando chocado com o pastor aí. Ainda bem que eu avisei anteriormente. Mas isso é muito comum em culturas distintas. Mas a gente deve ter um cuidado. Por quê? Porque uma cultura não é neutra. Tudo é cultural. Não necessariamente. Não necessariamente. Algumas coisas dentro de uma cultura podem ser boas e outras podem não ser boas. Podem não agradar a Deus. Não significa dizer simplesmente que é cultural para defendermos a prática de determinadas pessoas e dizer que é certo. Não é certo. Obviamente que existem distinções factuais em culturas e está tudo bem em uma certa dinâmica. Mas existem coisas que são errado, pecado e engano aqui ou acolá. Por que isso? Porque às vezes dentro da fé cristã nós assumimos situações que não são boas, dizemos, mas é porque hoje é cotidiano. As pessoas são acostumadas a fazer assim. Hoje o casamento já não é mais como antigamente. Hoje já não se cria mais filhos. Você percebe? Às vezes a gente vai sempre dando desculpas, argumentando com circunstâncias que são contrárias à nossa fé, e a gente acaba caindo no corriqueiro como se fossem coisas culturais, normais do dia a dia. Nós devemos ter um pouco de cuidado com isso. Outra brincadeira para nós aqui, acho que só o Theo, se mais alguém souber, não pode falar, beleza? Fica quieto aí, Thelzinho. O que é casuar? Não pensa besteira, hein? E aí? Quem mais? E aí, Anderson? O que é casuar? Falar de alguém. Quem mais? E aí, Joyce? O que é casuar? Sei ser casual. Ser casual? Parece, né? A palavra fala sobre isso. E aí, Davi? É que tem dois, um aqui e um ali, ó. Viu como dá interpretação diferente? Ó?
Aos caos. Tá os caos. Casuário é uma ave. Como é que deve ser essa ave? E aí, Islândia, como é que é uma ave casuar? É interessante porque, às vezes, nosso pensamento diverge diante disso. E, às vezes, nós ouvimos palavras que a nossa interpretação vai para um lugar totalmente distante. Né? Que nós precisamos ponderar, ter um pouco mais de bom senso, às vezes até para lidar com o diferente e o distinto. Né? O casuário é essa coisa linda ali, ó. Olha que coisa maravilhosa. Parece uma ema, né? Ela tem 1,50 m de altura. É lá um lugar onde os animais são sempre tranquilos, Austrália. Né? E ela ataca homens, boi, vaca, ataca o espelho, qualquer coisa que ela vê na frente, ela ataca. Aliás, ela já matou seres humanos. Né? Então, se você vê um casuar na sua frente, você se afaste dele. Mas eu quis falar um pouco sobre isso para a gente debater nesse pensamento de cosmovisão. Porque se você não souber como você interpreta as coisas e o que vem como esses pressupostos na sua mente, você pode ser levado por coisas equivocadas. Né? Quais são esses pressupostos? Ah, é aquilo que minha mãe ensinou? Sabe? É aquilo que eu aprendi no meu trabalho? É aquilo que eu aprendi na escola dominical? É como eu fui levado a determinadas coisas? O que molda isso? Quais são essas suas crenças fundamentais? Que talvez quando alguém toca nelas, fala contra, você fica agitado. É tipo falar do time de futebol. Né? Fala mal do Cruzeiro. Né? Ou do Atlético, para algumas pessoas. São coisas que estão lá, enraizados em você. Valores que nós não negociamos. Eu quero ler um conceito para nós, que aí a gente vai, a partir daqui, trabalhar um pouco mais. Cosmovisão é um comprometimento, uma orientação fundamental do coração, que pode ser expressa como uma história ou um conjunto de pressuposições ou hipóteses, que podem ser total ou parcialmente verdadeiras, ou totalmente falsas, que detemos consciente ou subconscientemente, consistente ou inconsistentemente, sob a constituição básica da realidade que fornece o alicerce sobre o qual vivemos, movemos e possuímos nosso ser. Bem filosófico, né, esse conceito, né? Mas vai tratar um pouco disso. Esse texto eu tirei do livro do James Sire, que é um livro que eu vou mostrar para vocês depois. Cosmovisão é um comprometimento. O que é um comprometimento? É um valor intrínseco ao seu ser. É algo que está preso em você. Né? Vou fazer a brincadeira de novo do time de futebol. Você, por vezes, é comprometido com aquilo. Né? Aquilo está agarrado em você. Filhos. Fala mal do nosso filho. Ou faz alguma coisa em relação a algo que a gente tem um compromisso sério. A cosmovisão, ela não é uma coisa só superficial na nossa vida. É uma coisa que está agarrada em nós. Que temos dificuldade de mudar o pensamento acerca de algumas coisas. Você lidar ou tratar com assuntos que são desse compromisso da pessoa, às vezes não é fácil. Você tocar em algum pressuposto dele, alguma crença dele, mesmo que seja errada, vai dar briga. Mesmo que a gente deixe chegar para os... Acho que aqui não deve ter nenhum... Né, só minha esposa, que é palmeirense, né? Talvez a única aqui. Dizer para um palmeirense que não tem mundial, né? E 51 é pinga, né? Eu pego sempre pau. Mas tratar sobre essas circunstâncias gera uma luta nas pessoas. Gera uma crise nas pessoas. A cosmovisão é uma orientação fundamental do coração. Quando a Bíblia fala sobre coração, e a Bíblia fala muitas vezes sobre coração. Várias vezes. Aliás, em nenhum momento as Escrituras vão tratar, por exemplo, sobre o pensamento, sobre a razão, em relação à nossa cabeça.
o nosso cérebro. A Bíblia não trata nesse sentido. A Bíblia, quando fala do coração, está falando do centro do homem. Da onde vêm as nossas decisões, da onde vêm as nossas vontades, desejos, sentimentos, é no coração. A Bíblia trata exclusivamente de que o centro do homem, que é o coração, é da onde saem os maus desejos. A boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, existe um elemento da cosmovisão que se agarra ao nosso ser interior, que está profundamente enraizada em quem nós somos. E por isso que ela é tão importante na fé cristã. Porque a fé cristã fala muito de coração. A fé cristã toca muito nessa circunstância do nosso ser interior. Provérbios 27:19, né? Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Às vezes a gente costuma pensar que o coração nós somos uma coisa e de repente o coração transparece algo. Não, não. Nós transparecemos o que está lá dentro. Nós colocamos para fora aquilo que nós somos internamente. Aquilo que está enraizado no nosso coração. E o texto de Provérbios é claro. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Algumas coisas, por exemplo, sobre isso, pegando mais um texto bíblico, né? Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Uma pessoa que tem no seu coração apegos fundamentais, talvez a uma riqueza exagerada, a um desejo de grandeza exagerado, isso vai transparecer nas suas ações todos os dias. Uma pessoa, por exemplo, que traz no seu coração traumas, inseguranças, medos, ninguém conhece, mas está lá, vai transparecer nas suas decisões. Talvez ele vai ter medo de fazer determinadas coisas. Talvez ele vai ter medo de se aprofundar numa outra relação, numa outra vida. Nós estamos acostumados, por causa de uma cultura que emerge isso sobre nós, a achar que o homem é o resultado do que ele pensa. O Homo sapiens, né? Tenho falado isso em alguns outros momentos. Mas quando nós lemos a Escritura e quando nós nos aprofundamos nessa antropologia do ser humano, o homem não é necessariamente o que ele pensa. O homem está enraizado naquilo que ele se apega. O homem se apega a coisas com o seu coração e, através desse sentimento, ele toma decisões na sua vida. Ele lida com as circunstâncias da sua vida. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Nós aprendemos, às vezes erroneamente na escola, que este Homo sapiens é o que vai demonstrar e apresentar, talvez por meio da educação, a realidade da sua existência. Mas a Bíblia nos fala que nós somos seres criados para adorar. Nós somos homos religiosos, ou homens litúrgicos. Nós agarramos as coisas e as adoramos, sejam elas coisas de Deus, sejam elas coisas dos homens, sejam elas as coisas eternas, ou sejam elas qualquer outra coisa da nossa realidade. Nós nos apegamos, por vezes, demasiadamente a isso. Por isso que Paulo, por exemplo, em Romanos, lá, ele vai falar, né, que os homens, quando rejeitam a Deus, naturalmente eles adoram a criatura. Ou seja, há um senso de adoração no ser humano que sempre vai procurar um lugar para agarrar. E isso faz parte da nossa cosmovisão. O nosso coração está, em certa medida, agarrado ou, em alguma instância, orientado para tal. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas
forças. A Bíblia nos chama, por exemplo, a ter uma mudança, em especial aonde? No nosso coração. No profundo do nosso ser. É interessante que tem diversos outros textos aqui, mas você vai lembrar, as Escrituras várias vezes, quando fala sobre o ímpio, fala que ele tem um coração endurecido, fala que ele está com um coração enrijecido, fala que ele está com o coração iníquo. Ou seja, a Bíblia faz esses dois paralelos entre aqueles que estão com um coração nas coisas de Deus e aqueles que não estão com o coração nas coisas de Deus. Tem um texto em 1 Coríntios 14 que o apóstolo Paulo está falando sobre os dons do Espírito e ele fala algo interessante. Quer ver? Abre lá, 1 Coríntios 14, verso 24. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas, e entrarem alguns não instruídos, os descrentes não dirão, vocês estão loucos? Eu quero falar sobre isso, sobre línguas, beleza? Mas quero pegar outro ponto ali, o verso antes. Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador, e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará o rosto em terra e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. É interessante que, quando nós falamos sobre coração, quando nós ouvimos a palavra de Deus, em certos momentos, é como se ela tocasse em uma área do nosso ser que mais ninguém toca. Eu, como pastor, já tive a circunstância, às vezes, de terminar de pregar, e a pessoa chegar para mim: pastor, quem falou para você da minha vida? Quem contou para você o que eu fiz? Porque às vezes na pregação você exorta, você faz... Eu falo, bom, nem sei do que você está falando. Mas por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem a possibilidade de penetrar em um ambiente que é o coração do homem, e mudar a sua forma de enxergar as coisas, ao ponto que outras circunstâncias não têm. E Provérbios nos diz, né? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E dentro desse espectro de cosmovisão, ou seja, de como nós enxergamos o mundo e percebemos as circunstâncias ao nosso redor, que nos fazem tomar decisões, que nos fazem pensar nas coisas, nós precisamos guardar o nosso coração e saber o que está lá dentro. Saber por que eu tomo determinado tipo de decisão, por que eu fico irado em determinada circunstância ou não. Quais são esses fundamentos que antecedem as minhas decisões? Entender a cosmovisão é entender, em certa medida, quem você é. Por que você é? Por que você faz tais coisas? E muitas pessoas têm muita dificuldade de conhecer-se. Mas elas também têm muita dificuldade em ter padrões específicos. Por quê? Porque ela é uma mistura de coisas. Uma ajuda para nós, para formarmos um padrão diante disso. Quando nós olhamos para a história bíblica da redenção, que nos apresenta uma criação, uma queda, um período bíblico que nós chamamos de Israel, que tem muitas coisas a aprendermos ali, a redenção e a consumação. Isso deveria ser para nós um pano de fundo de como nós interpretamos as coisas ao nosso redor. Eu sei que Deus criou todas as coisas. Mas saber que Deus criou todas as coisas é saber que Deus as criou com um propósito, definidas para tais, e a escolha do Senhor é boa, e tudo aquilo que pressupõe contrário a isso é descrer no que o Senhor criou. Ou é crer, mas ser incoerente. Os pressupostos com que nós interpretamos as narrativas da nossa existência, elas devem estar fundamentadas em alguma coisa que antecede a nós.
que é antes de você. Porque você é parte da existência. Um grande problema do ser humano, com uma cosmovisão pagã, é ele ser o centro das coisas. É ele interpretar as coisas a partir única e exclusivamente do seu próprio ser. Como se ele fosse o princípio de todas as coisas. E isso, na grande maioria das vezes, é categorizado nas escrituras como orgulho. O orgulho pressupõe desejos de que eu sou soberano sobre toda a história e eu interpreto as coisas a partir de mim mesmo. Isso é um grande equívoco. E por isso que a gente precisa guardar o nosso coração de emoções erradas, de razões erradas, de pressupostos errados. Cosmovisão é um conjunto de pressuposições ou hipóteses. E se nós voltarmos lá na nossa definição, elas podem ser verdadeiras ou podem ser falsas. Elas podem ser conscientes ou subconscientes. Ou seja, você está diante de uma circunstância e você pressupõe algo. E o que você pressupõe pode ser verdadeiro e pode ser falso. Ou seja, você já traz consigo uma bagagem na sua existência, hipóteses da sua existência, que já fazem você tomar uma decisão rapidamente. Por exemplo, às vezes você não gosta de um tipo determinado de pessoa ou fala, ou tom de voz, ou alguma circunstância, e alguma pessoa apareceu similar àquilo, com experiências que você já teve anteriormente. Você vai pressupor com base naquelas experiências. Mas elas são tão enraizadas que às vezes nós não percebemos. Não são coisas básicas que a gente consegue interpretar e falar, ó, que legal. Por exemplo, você veio aqui essa noite. Você subiu aqui no nosso segundo andar. E você sabe que, de alguma forma, você está aqui, tem um teto, tem um chão, tem coisas que pressupõem o momento de você. Mas você não fica se preocupando o tempo todo, vendo, será que o chão vai cair? Será que o teto vai cair ou não? Porque essas pressuposições estão tão enraizadas na forma com que você vive que você não as percebe. Mas algumas delas podem ser falsas. Algumas delas podem ser equivocadas. E elas podem estar tão enraizadas no teu subconsciente que você toma decisões a partir de desejos enganosos que já estão no seu coração. Hoje a gente tem aí o nosso espectro político, tantas crises de esquerda, direita, ideologia, X ou Y, tal. Quantas pessoas já estão carregadas de pressupostos? Às vezes você vai para a internet, você vê lá um comentário, cara, às vezes não tem nada a ver com política. Ah, é o Bolsonaro ou é o Lula. Você fala assim, cara, mas ninguém falou nada sobre isso aqui, mas o comentário da pessoa já trazia consigo. Por quê? Porque aquilo, ela está enxergando todas as coisas a partir daquela ótica, o tempo todo. E não precisa ser necessariamente só esse aspecto político. Pode ser outros aspectos. Se você, por exemplo, tem erros doutrinários na sua vida de fé, a probabilidade de você enxergar a vida de forma equivocada é muito grande. Quer um exemplo disso? Essa dicotomia que nós temos entre o sagrado e o secular. Muitas pessoas não se envolvem em determinada circunstância porque é do diabo. Mas o que nós deveríamos nos perguntar é o quê? Existe um Deus que age tanto nos filhos de Deus quanto age nos filhos da desobediência. Existe um meio de graça chamado graça comum, onde o Senhor dá a possibilidade não só aos crentes a promoverem boas coisas, falarem coisas verdadeiras, fazerem ciência, educação, mas muitas vezes o cristão, ele prefere, por causa das suas pressuposições e hipóteses, às vezes taxar tudo como algo enganoso. Um exemplo. Se tivesse aqui entre nós, talvez duas pessoas que fossem iniciar uma faculdade, né? E uma delas, por exemplo, dissesse, olha, eu vou fazer uma faculdade de medicina.
Talvez grande parte de nós, legal, que bacana, incentivaria a pessoa. Talvez uma outra pessoa falasse, eu vou fazer artes. Nem sei se tem de artes, talvez tenha. A gente já vai, mas o meio artístico é isso, é aquilo outro. Ou seja, a gente trouxe o quê? Pressuposições. Que a gente já interpreta as circunstâncias a partir daquilo. E elas podem ser verdadeiras ou elas podem ser falsas. Né? O que mexe no teu coração quando você é levado a algum tipo de crise? Você precisa mexer no seu coração para pensar, por que eu estou tomando? Por que eu fiquei irado agora? Por que eu agi tão rapidamente nessa circunstância? O que me levou a isso? É que às vezes essas coisas elas estão tão profundas que a gente não percebe. A gente age tão rapidamente que a gente não dá nem bola para isso. Mas nós deveríamos nos perguntar mais vezes. Por que fiz? Por que deixei de fazer? A cosmovisão, como a gente leu naquele conceito, ela é um alicerce. Algo que está lá no profundo, que às vezes ninguém vê. O exemplo dessa imagem, né? Essa aqui foi a inteligência artificial que fez para mim. Eu estou aprendendo essas coisas aí, entendeu? Eu pedi lá fazer uma casa que dê para ver o fundamento dela, tá? Então não é a minha casa, beleza? Mas quem constrói uma casa, Davi, né, está construindo, quem constrói uma casa sabe que antes de você ver as paredes, tem muita coisa lá para baixo. Tem muito dinheiro enterrado. Né? Tem muito fundamento que não é visível aos olhos e ninguém vê. E isso é uma questão da cosmovisão. Às vezes ninguém vê o que é o teu ser interior. A gente vê o quê? A fala, as ações, as coisas exteriores. Mas não vemos o que está lá no profundo. E muitas vezes nem nós sabemos como está. A gente não sabe. Porque a nossa característica de interpretação das coisas, por vezes, é variada. Se nós temos fundamentos bíblicos, criação, queda, redenção, olhamos as coisas a partir de pressupostos que antecedem a nós e são imutáveis, e são bons, perfeitos e agradáveis, nós conseguimos enxergar as coisas. Os nossos fundamentos, eles nos ajudam a crescermos em frutos, em boa consistência ou não. Pessoas que têm os seus fundamentos muito equivocados, na maioria das vezes, as suas ações vão ser rachadas, né? Vai aparecer nas suas paredes, as trincas, as coisas. Por quê? Porque lá no interno não está legal. Lá no interno não está certo. Sabe? Lá no que ele crê profundamente, é incoerente. Não diz respeito com a realidade. Você já conversou com alguém que às vezes você está trocando uma ideia com a pessoa? Vou fazer aqui uma hipótese, um pressuposto. Você está conversando com ela sobre o Brasil. O Brasil tá uma bagunça. É porque as pessoas conversam muito sobre isso. Não é porque o governo, porque o STF, porque tal coisa. Aí você concorda, porque é isso mesmo. Aí a pessoa, de repente, ela fala assim para você: mas eu acho que o resultado seria nós investirmos tudo o que a gente tem e isso vai salvar o Brasil e investir, por exemplo, na ecologia. Mas você fala assim, ecologia é bom. Mas se nós investir tudo isso, vai salvar o Brasil? Se nós investir todo o nosso esforço ou só na educação, você vai ver o quê? Ali transpareceu o que está no fundamento. Porque você sabe, se você é crente, pode investir o máximo que você quiser em outras coisas. Se aquilo não foi enraizado no evangelho, nas coisas a qual o Senhor determina, em algum momento isso vai rachar. Sendo o mais belo possível. Então, às vezes, você está conversando com a pessoa e você está vendo as paredes e as coisas, e está bonito, e você concorda e fala, é legal, mas de repente ela solta alguma coisa que você vê alguma coisa do profundo dela. Você fala, entendeu errado. Não era isso. Ou seja, com o que nós tomamos essas decisões? Muitas pessoas que escrevem sobre cosmovisão vão usar o exemplo do óculos. Né?
Você usa um óculos não porque você quer ver a lente. Eu já falei sobre isso outras vezes. Você não compra um óculos para ver a lente. Você compra um óculos, utiliza um óculos para ver o que a lente proporciona. Uma pessoa que usa óculos, e há algum aqui entre nós, com o tempo, o óculos parece que faz parte dela. Está enraizado nela. Já nem percebe que ela está vendo a partir do óculos. E ela começa a enxergar a vida assim. A cosmovisão é aquilo como a gente vê. Natural. Ele é profundo. Você naturalmente vê as coisas assim, como se o seu ser funcionasse de forma quase como um HD de um computador que já processa as coisas naquela velocidade, daquele jeito, daquele modelo. E o problema é que muitas pessoas têm lentes totalmente equivocadas. Lentes sujas, lentes coloridas, né? Um enxerga o casuar de uma forma, outro enxerga o casuar de outro enxerga uma madeira com envelope a vácuo, diante disso. Ou seja, como que nós enxergamos as coisas? Uma cosmovisão saudável, ela começa a ter esta lente preenchida pela vontade de Deus, pelo conhecimento de Deus e pelo que as Escrituras pressupõem acerca da existência das coisas. E esse deveria ser para nós, por exemplo, um ponto fundamental da nossa forma de enxergar as coisas. Será que, ao você enxergar as situações, você já enxerga ela totalmente manchada por um sentimento errado, por um pressuposto errado, ou por uma crença errada? Que isso, por vezes, é a pior das coisas. Os incrédulos, e aqui aplicando um pouco já na nossa apologética, né? Quando nós lidamos com pessoas que não creem, nós devemos perceber e entender que há razões fundamentais que estão ali amarradas no coração delas de por que elas não creem. Nem sempre o motivo de elas não creem está visível, está tão fácil de entender. E aí a gente precisa, por vezes, ir mais no profundo. O Antíoco ele fala assim, né? Os incrédulos veem o seu mundo através de óculos cor-de-rosa. Todos veem através de uma lente. Não pode haver neutralidade, pois tudo em nossa consciência resulta de alguma pressuposição. Os apologistas cristãos deveriam pedir aos seus amigos incrédulos para tirar esses óculos e ver as coisas como elas são no mundo de Deus. E aqui a gente vai fazer uma pausa agora, um café. Mas eu quero só falar um pouco sobre esse ponto. Qual que é a nossa luta dentro da apologética diante disso? Às vezes nós estamos vendo apenas os frutos da pessoa. A gente vê que ela xingou, a gente vê que ela traiu, a gente vê que ela fez tal coisa, e a gente supõe que aquelas coisas ali são aquela pessoa por inteiro. Eu não estou dizendo que a pessoa está certa, estou dizendo que ela está errada. Mas nós precisamos ser mais profundos na nossa realidade. Por que ela enxerga as coisas assim? Sabe, quais são os pressupostos dela? Quais são os fundamentos enraizados nela? E a gente vai entender um pouquinho disso depois. Vamos voltar aqui um pouquinho à questão da apologética. Porque, por mais que a gente está falando de cosmovisão, nossa ideia é entender isso no dia a dia, nessa nossa defesa da fé. Como que nós defendemos a fé num ambiente onde as pessoas têm pressupostos muito fundamentais contrários à fé? Ou seja, elas enxergam a partir de uma ótica e esta ótica de enxergar delas está enraizado nelas. Está ali. Você já tentou conversar com alguém, por exemplo, que não é cristão, ou às vezes um católico, ou uma pessoa de uma religião próxima do cristianismo, mas tem coisas ali divergentes que ela fica nervosa com você, que você tem uma luta diante disso, a como lidar com certas circunstâncias? Qual que é o dilema? Na maioria das vezes, nós não compreendemos que essa pessoa, assim como nós,
tem um fundamento, tem um pressuposto, tem uma realidade interna nela que é praticamente terrível de você ultrapassar. É a mesma coisa que você querer convencer um cruzeirense a ser atleticano. Sabe? Você tá ali num embate que aquilo tá agarrado no coração dela. Aquilo é uma crença fundamental, que talvez ela cresceu a vida toda pensando dessa forma. E como que nós lidamos com isso? Esses são alguns pontos. Quero trazer aqui alguns dilemas ainda dentro da cosmovisão para nós. Deixei essa frase do Lewis. Por quê? Porque aqui nos ajuda a entender algumas coisas, né? O texto diz, né? Eu acredito no cristianismo, como acredito que o sol nasce todo dia. Não apenas porque o vejo, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. Vamos tentar entrar nesse quesito da nossa cosmovisão. A partir da nossa cosmovisão, nós interpretamos e enxergamos as coisas. Se a nossa cosmovisão não tem um pressuposto que está enraizado na fé ou nos elementos a qual o próprio Senhor ensina, temos problema de enxergar. Como deveria ser então a nossa forma de enxergar? O que nós deveríamos pensar? Existem perguntas que são fundamentais à nossa existência, que nós deveríamos tê-las bem respondidas. Né? A brincadeira aqui da fotinha, né? Quem veio antes, né? O ovo ou a galinha? É uma pergunta filosófica. Né? Tem. Eu sempre brinco que foi a galinha, porque quem ia chocar o ovo sozinho, não? Enfim, mas essa é a minha teoria, beleza? Deixa ela aqui de lado. Mas a cosmovisão, em um sentido básico, ela lida com as perguntas fundamentais da nossa vida. A gente acha que parece ser filosófico, mas as perguntas fundamentais da nossa existência estão no coração de cada um de nós. Talvez em um dia você vai ter que se deparar com algumas perguntas, por exemplo, sobre essa. E quando nós vamos tentar responder as coisas da existência, não partindo de Deus, mas partindo da existência, há um problema na nossa vida. Por quê? Porque é como se nós vivêssemos numa caixa. Vamos imaginar o mundo como uma caixa. O mundo é uma caixa. E todos nós estamos lá dentro dessa caixa. Ninguém de nós veio de fora da caixa. Nós não viemos desse fator externo. Então, muitas vezes as pessoas querem argumentar acerca do externo sem que nunca conheceram o que estão lá fora. Somente um ser está fora da caixa. E quem é esse ser? É Deus. Então, deveríamos, em humildade, pressupor que só temos conhecimento de algumas coisas existenciais porque alguém que está fora da caixa revelou essas coisas. Trouxe à existência essas coisas. Né? Um próprio ateu, por exemplo, ou um agnóstico, ou uma pessoa com uma fé em uma crença equivocada, ele vai argumentar sobre algumas coisas que estão fora da caixa. E por vezes ele só tem o conhecimento de alguma dessas coisas porque ele vai divergir daquele que fala essas coisas. Para ele divergir, para ele descrer, para ele combater, qual é o fundamento? É daquele que está fora da caixa e se revelou. Ou seja, mesmo para defendermos a nossa fé, ou para descrermos na fé, ou lutarmos contra ela, o fundamento parte muitas vezes do mesmo lugar. Aquilo que nós chamamos de ontologia. Não quero ficar falando termos difíceis, né? Porque a nossa irmã aqui agora, a Valéria, falou que eu não estava falando termos difíceis. Eu estou me cuidando com eles aqui. Mas a ontologia, ela lida com a essência do ser. E essas perguntas, grandes perguntas da vida, por exemplo, qual é a realidade primordial da existência? Não só nossa, mas da existência. Por que as coisas existem?
Por quê? Né? Nós vamos falar um pouco sobre criação na nossa próxima aula. Mas, se nós temos uma cosmovisão cristã, nós pressupomos que as coisas existem porque há um ser que as antecede, que é eterno, que precede essa realidade primordial. Né? Esse é o nosso fundamento. Esse é o nosso pressuposto. Ou seja, esse é o fundo da nossa casa. Que as pessoas às vezes não veem, mas está lá. Né? Quando eu me deparo com as circunstâncias da vida, com as crises, com as coisas, qual é o fundamento que está lá? Cara, existe um ser que criou, que é primordial, que antecede. As coisas existem porque existe este elemento. Como um motor que dá partida, que movimenta as coisas. As coisas não vieram à existência do nada. O nada não produz. A própria lógica do nada é nada. Precisa ter algo primordial. Então isso é uma resposta que já dá o quê? Um indicativo da nossa cosmovisão. Qual é a natureza da realidade externa? Isto é, do mundo à nossa volta. Qual é a natureza? Qual é a essência do ser dessas coisas? Como cristãos, nós cremos que todas as coisas foram criadas por Deus e para Deus. E tudo subsiste nele. Ele é antes de todas as coisas. Né? João, capítulo 1, verso 1, quando a gente lê o Evangelho de João, o que ele está fazendo? Ele está trazendo esse fundamento dessa pressuposição. Ele é o verbo estava com Deus, ele era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ele é a vida, e nele estava a luz brilha dos homens. E João, o que João está fazendo? João está dando a nós um pressuposto de cosmovisão. Né? Nós entendemos a realidade externa ao nosso redor porque nós cremos neste ser, nesta circunstância de que existe alguém que dá movimento à matéria e produz as coisas para que elas venham à existência com uma finalidade. Então olha para o teu dia a dia. Eu estou sempre tentando fazer de coisas práticas. Como a gente lida com a finalidade do propósito no dia a dia em algumas circunstâncias? Se nós nos tornamos o ser primordial, nós vamos nos frustrar. Nós vamos entrar em crise em algumas circunstâncias. Por quê? Porque a existência das coisas não tem como pressuposto você. E você se torna um ser que não consegue mover a existência das coisas. E quando você se move em si mesmo, ou deseja as coisas para si mesmo, ou o mundo gira em torno dessa realidade, há uma dicotomia. E aí eu entro em crise. Por quê? Toda vez que a minha cosmovisão for pagã e não de acordo com aquilo que Deus criou as coisas, eu entro em crise. Em algum momento da minha existência. Porque não foi assim que as coisas foram determinadas a existir. E isso é muito comum no meio evangélico. Porque eu supostamente creio em algo, mas na minha prática eu não aplico isso ao enxergar e viver as coisas no dia a dia. Isso para mim é a EBD do pastor. Não, o pastor crê nisso, o pastor sabe falar sobre isso. Mas não, isso faz parte do teu coração. Isso faz parte da tua forma de perceber essa realidade externa a você. Porque há um ser que produz o movimento disso. Nós vamos tratar, quando a gente falar sobre queda, né, sobre a questão da antropologia, o que é ser humano. E isso é uma grande dificuldade para as pessoas. Né? Pergunte a uma pessoa, defina o que é um ser humano. Sabe, parece uma pergunta muito simples, não é verdade? Né? Mas se nós perguntarmos aqui para 5, 6 pessoas o que é o ser humano, provavelmente a gente vai ter 5, 6 respostas diferentes. Mas agora uma pergunta bem clara para nós. Será que todas as respostas podem ser verdadeiras?
Obviamente que não. Né? A gente vive em um mundo em que nós alegamos que tudo é relativo. Né? Nós vivemos no período da pós-modernidade. Qual é a característica do período da pós-modernidade? É a relativização da verdade. A sua verdade pode ser verdade, assim como a minha pode ser totalmente diferente, e ambas podem ser verdade. Se existem duas coisas totalmente distintas, elas não têm como ser ambas a mesma verdade. Isso é ilógico. Isso não faz sentido. Né? Mas, na grande maioria dos crentes, assumiram uma forma incoerente da fé cristã. Como se todas as verdades pudessem subsistir da mesma forma. E está tudo bem. Nós devemos ter um cuidado. Lembra? O centro do nosso. Nós somos homens religiosos. A própria disputa entre si, a gente fala, isso aqui é do campo da ciência. Isso aqui é do campo da religião. Isso não é correto. Por quê? Porque o próprio campo da ciência, que está por vezes fazendo teorias, ele pressupõe coisas fundamentais que ele crê naquilo. Que ele se convence daquilo. Que ele luta e morre por aquilo. Porque aquilo se tornou uma forma de adorar. Então, quando nós falamos dessas duas instâncias, ambas têm o mesmo lugar. Esse centro do nosso coração. Né? E às vezes a gente não quer ir para essa esfera. Tipo, não, isso aqui... Aí eu não falo sobre isso, aí isso não... Né? A ciência e a religião não se misturam. Cara, quando a gente lê o cristianismo histórico, nós vamos perceber que grande parte da ciência sempre esteve em vínculo contínuo com a fé cristã. Com parâmetros e pressupostos que vieram da fé cristã. Mas há um rompimento na era da modernidade, a partir ali do século XVIII, em que entende-se então que a religião deve ser colocada de lado e ela não mais faz parte do pensamento científico das coisas. E o que nós vemos a partir disso? Esse livrinho aqui, depois eu vou mostrar os outros para vocês, mas esse aqui é bem pequenininho, do Francis Schaeffer, né? A Morte da Razão. Né? Um livro bem legal, é um livro mais difícil, um pouquinho mais técnico, mas ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar, ao longo de uma perspectiva histórica, como as pessoas chegaram a um modelo de pensar que quase não é racional. Sabe? Com coisas que a gente olha e fala assim, cara, mas como é que a sociedade chegou dessa forma? Por que que perdeu-se verdades absolutas e foi para um campo totalmente, assim, relativo? Né? Ele vai tratar um pouco disso, né, nesse livro, Na Morte da Razão. Na era pós-moderna, a era moderna, ela é caracterizada pelo novo no lugar do antigo. Pelo como nós podemos definir as coisas a partir de racionalidade, razão, ciência, tecnologia, evolução, como o homem pode produzir elementos que vão trazer quase que a salvação para a humanidade. Poderíamos alegar dessa forma. A era pós-moderna ela vai abarcar muito efetivamente na Revolução Industrial para frente. Você vai ter um crescimento do quê? De tecnologia, de informação, de medicina, de uma série de coisas. Então há dentro da academia, do pensamento filosófico, que o homem vai chegar a um estágio na modernidade que o homem vai ser muito bem sucedido. Esse foi um pensamento durante algumas épocas. Eu já falei sobre isso aqui em outros momentos. Quando que isso praticamente termina? Termina nas duas guerras mundiais. Aonde toda aquela tecnologia, toda aquela construção, toda aquela suposta evolução matou 1/3 da humanidade. Não levou a um benefício. Não salvou o povo. Não era redentiva. Aquela cosmovisão era falsa. Aquilo não produziu na humanidade o benefício que a humanidade esperava que acontecesse. Aí o que você tem após o período das guerras mundiais? Você tem ali a chamada Guerra Fria e um período de grande incerteza na humanidade.
aonde a humanidade tem, em certa medida, uma crise de medo, de insegurança, de incerteza. Quando a gente vai estudar, por exemplo, quem é estudante de psicologia ou psiquiatria ou outras matérias que vão tratar disso, você vai perceber o surgimento muito maior da depressão, da ansiedade, das crises de pânico, dessas circunstâncias, movida a partir de um período da história. Você tem na humanidade, né, um senso de desespero, de insegurança, com várias características. Aí vai surgir, por exemplo, e aí, se a gente olhar um pouco a própria história, você tem revoluções culturais, revoluções sociais, revoluções armadas em determinados países, nosso período pós-guerra. Por quê? Porque nós precisamos conquistar uma redenção, uma salvação, um elemento de dar agora ao povo esta suposta segurança. E, mais uma vez, isso vem por água abaixo. E nós entramos dentro dessa crise da pós-modernidade, onde então, se nada dessas coisas dão certo e resultam, então cada um tem o seu pensamento, então eu posso ser isso, você pode ser aquilo, perdemos os padrões e tornamos a um entendimento que não precisa mais ter padrões e cada um tem a sua própria verdade. E isso é um grande problema. Por quê? Porque isso causa na humanidade um aspecto de não mais entender o que é ser humano. A antropologia, que é hoje muito difundida, por exemplo, dentro das faculdades, para quem fez alguma faculdade que teve matérias como essa, dificilmente você vai ter uma matéria que vai apresentar claramente uma antropologia cristã, que vai trazer um pressuposto de como Deus criou, de como foi. E eu fico muito chateado com isso, de verdade. Por quê? Porque se a gente tem uma sociedade em que a sua grande maioria é católico, ou cristão, ou protestante, ou professa uma fé disso, eu acredito que as faculdades, por si só, deveriam, dentro da sua grade curricular, mesmo que o professor não cresce, apresentar de forma sucinta o que é a antropologia, ou seja, o ser humano, a criação do homem, o estudo do homem, a partir da ótica cristã. Mas dificilmente você tem. Aí a gente tem uma sociedade que não sabe mais o que é ser humano. É uma construção. Você percebe? É uma construção. E aí a gente tem uma sociedade que começa a comparar o ser humano com os animais, com a natureza, com as outras coisas e colocam em pé de igualdade. Sendo que o Senhor estabeleceu o homem como algo primordial dentro da criação. E o Senhor estabeleceu essas verdades absolutas. Mas isso não tem mais. Isso não existe. Então a gente está lidando, vamos lá, vamos para a apologética de volta. Você vai lidar no dia a dia com pessoas que pensam assim. E isso não é uma coisa superficial. Isso é o fundamento do coração da pessoa. Sabe, ela sempre creu assim. Né? O que acontece às pessoas quando elas morrem? Uma pergunta elementar. A nossa cosmovisão deveria responder isso, saber isso. Porque é possível conhecer alguma coisa, como sabemos o que é certo, o que é errado, qual o significado da história humana. Hoje eu não vou passar por todos eles, porque a gente vai falar disso mais à frente. Mas isso são elementos muito claros desta luta de pensamentos. E essa fotinha aqui, que também foi a IA que fez, né? Às vezes ela não acertava muito. Quando eu pedi para ela desenhar um casuar, ela mandou uma foto de uma mulher. Aí eu falei, minha esposa vai ver isso aqui no meu WhatsApp, cara, vai me dar um problema em casa, cara. Né? Eu mostrei para ela, falei, amor, tá aqui a fotinha aqui que eu perguntei aqui, né? Aí ela não sabia o que era um casuar, viu? Ela não sabia, cara. Mas, qual que é a ideia dessa foto? A ideia é de uma criança perguntando pro pai aquelas perguntas que a gente viu antes. Pai, por que as coisas existem? Ou talvez uma criança que morreu um parente. Aí vai perguntar, para onde a vovó foi? O que acontece com a vovó agora?
Hein? Nós vamos ter que responder essas coisas. E qual que é o grande dilema? Né? Às vezes o pai vai dizer, olha, a vovó foi viajar. Né? A vovó, né, enfim, foi morar em outra cidade. Porque ele tem uma crise para explicar isso. Ele tem dificuldade de falar sobre isso. Nós temos dificuldade de falar sobre a morte. A morte, ela tem se transformado numa experiência distante da nossa vida. Por quê? Há muitos anos atrás, quando nós não tínhamos hospitais, tantos como tem hoje, era muito normal as pessoas morrerem em casa. As pessoas verem o último suspiro, enterrar o parente ao lado de casa. As pessoas lidavam com a morte. Nós hoje, né, eu não estou dizendo que isso é errado, eu acho que isso é parte da vida. Nós vamos no hospital, eu lembro quando meu pai faleceu, eu estava com ele, ele estava internado, ele estava com câncer, estava lá um tempo já, e aí não dava para fazer cirurgia, e aí eu estava com ele no quarto, e aí ele passou mal ali, eu chamei as enfermeiras e naturalmente ninguém mais viu ele, né? Eu entendo isso. Eu acho que isso, né, não tem como a gente, vamos todo mundo lá para agora fazer a cirurgia, vai levar os parentes todos lá diante disso. Até porque existem doenças e tudo mais. Mas, não estou dizendo que eu queria ver, né? Mas eu não vi, eu não participei daquele último momento. Eu não tive aquela experiência de entender ou perceber algumas circunstâncias. Então, a sociedade, ela vai afastando de nós, até porque isso, em certa medida, é bom, algumas coisas, mas a gente não sabe lidar com essas circunstâncias. E na maioria das vezes, nós não sabemos, e isso aqui é o problema, nós não sabemos explicar para as outras gerações, para os nossos filhos e para as pessoas. Então, o que vai acontecer? É natural que uma geração seguinte tenha uma cosmovisão totalmente equivocada acerca da morte. Não saiba lidar com essa circunstância que é normal a todos nós. Que nós precisaríamos saber que o pecado trouxe a morte e a morte é um resultado disso e que todos pecaram e um dia chegarão a isso, mas que Cristo Jesus traz a nós a esperança da ressurreição dos mortos, né? Poucos de nós sabem sobre a ressurreição dos mortos, sobre o que acontece pós-morte, sobre como, e aí a gente pode ler 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, onde o apóstolo Paulo vai dar uma cosmovisão do pós-morte. Há uma igreja de Tessalônica que o perguntou. Paulo fala, olha, quanto àqueles que já dormiram, e Paulo não está falando do sono da alma, não quero que vocês sejam ignorantes. Paulo vai falar em 1 Coríntios 16, se não me engano. Por quê? Porque havia naquele povo uma cosmovisão errada. Eles estavam pensando como os pagãos. Né? Algumas pessoas estavam argumentando que não havia ressurreição. Aí Paulo vai fazer o quê? Vai dar um fundamento sobre a ressurreição. Para que as pessoas entendam o que é ressurreição. Para que elas não tenham o que temer. Aliás, para que elas se alegrem nisso. Sabe, para que elas tenham uma esperança diante disso. Mas poucos de nós cristãos nos aperfeiçoamos e nos aprofundamos acerca dessas circunstâncias. Ao ponto que não estou dizendo que nós não deveríamos chorar a morte de um familiar cristão, não. Não estou dizendo isso. Há, naturalmente, na vida cristã, o lugar do luto, da tristeza, do choro. Mas deveríamos, ao saber que aquela pessoa convictamente era um cristão, professava a fé e morreu no Senhor, termos uma perspectiva diferente diante disso. Eu, infelizmente, né, faço funerais. E eu lembro certinho, eu fiz 2 funerais no mesmo dia esse ano. Um funeral de um jovem que tinha batido de moto aqui na linha verde. Ele com a esposa, tinha um filho de 3 aninhos. Ele bateu de moto, ele morreu e a esposa não. E fiz um funeral no mesmo dia de uma senhora de
90 anos. E eu tinha visitado ela no sábado, junto com a família, e ela já estava numa situação mais crítica. E lá oramos, lá lemos o texto de Coríntios, falamos sobre isso, né, vi os familiares dela falando para mim sobre a fé dela, sobre o que ela viveu, sobre os frutos da vida dela. E para mim, naquele dia, um funeral de manhã, os dois foi à tarde, eu saí de um e fui para outro. Foram duas coisas extremamente distintas, muito diferentes, muito. Um tinha uma crise profunda, e eu entendo, né? Um jovem se acidentou de moto, uma esposa, filho, é uma realidade diante disso, e outro, uma outra circunstância. Existia uma realidade empírica da existência deles, mas também percebi uma realidade da falta de compreender na profundidade do coração o que era a morte, ou como lidar com ela diante disso. E esta pergunta, né, por que as pessoas morrem, o que acontece quando as pessoas morrem, cara, isso é parte do que nós devemos ter aprofundado na nossa existência. Por quê? Porque a palavra fala sobre isso. Mas há uma pergunta para nós. Quando acontece, será que a nossa fé é coerente com aquilo que a gente crê? Sabe? Né? Quantas pessoas, às vezes, diante disso se frustram com Deus, ficam desesperançosas, entram em crise, abandonam a fé, questionam ao Senhor, sendo que, e para mim isso é até uma loucura, todos morrem. Todos morrem. Né? Questionar a Deus que tal pessoa morreu, cara, sim, todo mundo morre. Óbvio que nós não queremos que a pessoa morra daquele jeito, daquela forma, mas é até aí eu percebo, né, como que uma cosmovisão desfalecida, na hora que ela é colocada em xeque, ela gera uma crise. Né? Por quê? Porque naquele momento, o que acontece? A gente só está vendo, em certa medida, a ponta do iceberg das pessoas. A gente não consegue ver o interior delas. Né? Vocês não sabem o interior do meu coração, as profundezas do meu coração, o que se passa. Eu não sei do seu. E às vezes nem nós sabemos de nós mesmos. Mas há uma realidade em nós muito mais profunda. Mas a gente consegue ver essa parte externa. É isso que transparece. Mas em algumas vezes, quando o mar se agita, o iceberg aparece as outras partes dele. Né? E aí a gente vê o que está por detrás disso. E nós precisamos aprender a lidar com essas perguntas. Né? Esse é um incentivo dessa noite hoje. Será que você teria respostas concretas para essas coisas? Sabe, ao ponto de você poder defender a sua fé com argumentos. Você pode levar os seus pensamentos cativos diante de Deus a partir dessas perguntas? Você entende? Então a cosmovisão não é uma coisa aleatória, distinta, que uma pessoa... Não, não, não. Todo mundo tem. Todo mundo tem fundamentos, pressupostos e uma forma de enxergar o mundo que é resultado das nossas crenças, dos nossos valores, da nossa história, da nossa vida. E a pergunta é: você saberia discernir isso sobre você mesmo? Uma cosmovisão contém as respostas de uma dada pessoa das questões principais da vida. Quase todas com um significante conteúdo filosófico. É a infraestrutura conceitual, padrões ou arranjos das crenças dessa pessoa. Uma cosmovisão, portanto, é um esquema conceitual que contém nossas crenças fundamentais, sendo o meio pelo qual nós interpretamos e julgamos a realidade. Parece muito filosófico, mas é uma realidade de todos nós. Né? É uma realidade de todos nós. Eu quero fazer algumas pontuações aqui, para a gente ir partindo aí daqui a pouco para o final. O primeiro deles, e aqui eu quero fazer isso com muito temor, né, e amor diante de nós. A maioria de nós
ao lidar com as outras pessoas, não consegue ver o que tem dentro. A gente só consegue ver o externo, a ponta do iceberg. A gente só vê isso. Pontos a sermos tratados. Por exemplo, quando você vai tentar curar a sua alma, buscar ajuda à sua realidade, né? E aqui eu não quero ser contrário, talvez, a buscar um profissional, como um psicólogo, um psiquiatra, não estou falando sobre isso. Mas é natural que também a maioria dessas pessoas, mesmo sendo profissionais adequados, só consigam enxergar a ponta do iceberg. E às vezes a gente vai procurar esses traumas, essas motivações, essas incertezas, que estão enraizadas aonde? Cara, estão enraizadas no profundo do nosso ser. No entanto, todavia, o que as Escrituras nos falam sobre alguns lugares do nosso coração? Só o Senhor conhece. Abra comigo lá em Salmos 139. Aqui Davi, parece que ele está filosofando. Acho que ele estava fazendo um conceito de cosmovisão ali, já no Salmo 139. Mas olha como ele fala: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento, quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. Presta atenção nessas palavras. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que grãos de areia. Se terminar de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera. Agora parece que, assim, presta atenção no verso 19. Parece tão um amor até aqui, agora ele vira um mundo do avesso. Quem dera matasse os meus inimigos, os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade. Em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero os inimigos meus. Agora parece que ele volta em si e fala: Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Eu fiz questão de ler esse salmo inteiro porque ele trata muito do que a gente conversou, por exemplo, hoje. O salmista, na sua cosmovisão, tem uma realidade de um ser, que nós chamamos que é Deus, que o antecede, que conhece ele. Que conhece ele mais do que ele mesmo. Mais do que ele mesmo.
que sonda os pensamentos dele. Sabe quando ele deita, sabe quando as palavras chegam à boca antes mesmo dele falar. Isso aqui ele está dizendo para nós. Sabe que o Senhor está com ele, ele confia no Senhor. Sabe que se ele for para um lugar ermo, o Senhor vai estar lá. Se ele for para outro lugar, vai estar lá. Olha os pressupostos dele. Olha os fundamentos da vida dele. Olha, mesmo que eu tentar me esconder do Senhor, o Senhor vai estar lá. Ou seja, ele tinha convicção. Ele mesmo fala sobre isso. Ele mesmo fala sobre essa convicção. Ele deixa claro que ele tem essa compreensão do amor, do cuidado e de quem o Senhor é sobre ele. E de que mesmo que existem trevas, problemas, males, mortes, todas essas coisas, o Senhor é maior do que tudo isso. Isso é uma convicção de fé. Isso é uma clareza, digo isso com convicção. E aí ele fala desse conhecimento do Senhor, acima disso, e ele tem a convicção de que Deus tem pensamentos preciosos para com ele. Né? Ó, grande parte de crentes que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, que foram amados com um amor eterno, agem como se Deus não os amasse. Né? Eles, beleza, eu sou cristão, eu confio em Jesus Cristo, mas vivem a todo tempo num dilema existencial com Deus, como se Deus estivesse punindo-os o tempo todo. Não entenderam o que Deus fez. Não compreenderam. Não sabem o que o Senhor fez. Mas é engraçado que Davi, de repente, ele fica bravo. Por quê? É aqui uma interpretação minha. Porque ele tem convicção dessas coisas. Mas se ele tem os ímpios, não tem. Os ímpios não amam a Deus. Os ímpios não vivem para o Senhor. As pessoas que rejeitam ao Senhor, parece que a percepção é: Senhor, como é que existem esses malucos que rejeitam a ti? Eu tenho um ódio implacável deles. É interessante, né? Ele falando assim. Mas parece que de repente ele volta e fala: Senhor, sonda o meu coração. Senhor, vê, me prova, vê se a minha conduta te ofende. Dentro da circunstância, da crise dele, ele ainda pede para o Senhor. Por quê? Porque só o Senhor consegue ver lá embaixo no iceberg. Nem mesmo nós, às vezes, conseguimos perceber o profundo da nossa existência, os dilemas da nossa vida, as nossas crises emocionais, a nossa realidade. E a grande loucura é tentarmos viver num mundo que é criado por Deus e para Ele, nas circunstâncias que Ele predeterminou, sem a ajuda desse, que me conhece desde quando eu fui um embrião, que sonda os meus pensamentos, que conhece as minhas palavras antes de vir à boca e que pode sondar as minhas inquietações e me ajudar com isso. Davi se sujeita. Uma cosmovisão cristã, ela é uma cosmovisão dependente. Ela não é autônoma. A autonomia não é a característica do cristianismo. A cosmovisão pagã é autônoma. Ela é independente. Ela pensa a partir de si mesma. Nada que o antecede muda a existência daquela pessoa. Nós não pensamos assim. Nós pensamos a partir de um Deus criador. E aqui, caminhando um pouco para o final, algumas coisas sobre isso. Quanto mais conscientes da nossa cosmovisão, melhor vai ser a nossa coerência. Quanto mais convictos do que a gente crê, de quem Deus é, de como Deus age conosco, mais, como o próprio Davi, vamos ter paciência, sabedoria no lidar da nossa vida. Eu quero fazer uma última aplicação para nós
sobre, por exemplo, como lidamos com pessoas que não têm uma cosmovisão cristã. Talvez você vai lutar essas lutas do dia a dia com pessoas que são pagãs, que não conseguem entender as coisas a partir de uma ótica divina. E como que você vai lidar com isso? A primeira coisa que a gente deve entender nessa nossa dificuldade do dia a dia em lidar com pessoas nesse sentido é o quê? É entendermos que as pessoas têm essas coisas profundas no seu coração. E que são muitas vezes... Perdão, não queria deixar nesse slide aí, que esse é para depois, tá? Mudei aqui sem querer. Vamos voltar aqui. E elas estão com essa profundidade no seu coração. E a nossa luta no dia a dia, nessa luta de cosmovisões, o que é? Nós devemos entender o quê? Que não é fácil para uma pessoa que pensa há 10, 20, 30, 40, 50 anos que uma coisa é certa e de repente você vai apresentar um outro argumento para ela e vai mostrar que aquilo não é certo. Meu irmão, aquilo está muito profundo na vida dela. Né? Vou fazer aqui um paralelo, né? Às vezes ela tá lá dentro do catolicismo, ela tá rezando para Maria há 30 anos na vida dela. Ela já fez mais vezes o terço do que a tua idade de vida. Entende? E aí a gente tá de fora falando, você tem que, isso aí não vale a nada, você tem que mudar. Mas essa mudança, ela é profunda. Como que você tem uma casa com um fundamento e você vai mudar toda a estrutura da casa em cima sem mexer no fundamento? Você precisa saber mexer no fundamento. Mas muitos de nós, na prática da apologética diária, nós não fazemos isso. Sabe, nós não temos essa percepção que assim como eu tenho uma cosmovisão que pode ser coerente e certa, aquela pessoa que tem uma fé contrária também tem uma cosmovisão. Que para ela vai ser uma luta absurda mudar essa realidade. Ela vai ter dores diante disso. Né? Talvez você tocar em alguns valores dela é que nem você falar mal do filho dela. É que nem você criar algumas coisas que ela sempre creu assim. Ela sempre pensou assim. Então, como que nós argumentamos? Como que nós lidamos com isso? E aí nós voltamos, por exemplo, e a gente pode voltar lá no primeiro texto nosso, né, que é o 2 Coríntios capítulo 10, verso 4. Nós não usamos armas humanas. Nós buscamos no poder de Deus força para destruir essas fortalezas, para levar o pensamento daquela pessoa cativo a Cristo. Por quê? Porque o que pode mudar aquela profundidade do coração dela não é os nossos bons argumentos, mas é a palavra de Deus que pode, como uma espada, penetrar no mais profundo do íntimo dela, separando as juntas e as medulas. Se eu não tenho convicção e não sei apresentar um argumento que traga como pressuposto a revelação do próprio Deus, a qual tem poder para destruir as fortalezas, cara, às vezes eu vou arrumar mais problema diante disso. Eu vou ter mais dificuldade diante disso. Qual que deve ser o nosso pensamento na apologética deste debate? É levar todo pensamento cativo a Cristo. Sabe? A gente não entra no debate só por querer vencer o debate, por mostrar para a pessoa, olha como eu sou sábio, olha como eu sei das coisas. Não, de maneira nenhuma. E isso não é só com uma pessoa que não é cristã. Isso também é com os irmãos cristãos. Né? Nós precisamos aprender ao quê? A trazer clareza na forma com que nós cremos, em sintonia perfeita com a revelação de Deus. Para que a pessoa possa olhar e por ela possa ser convencida.
A gente volta lá para o texto de 2 de Coríntios, quando Paulo fala, né? Que então, quando tem profetas no meio de nós, é que Paulo está falando de pessoas que estão expressando a palavra, não está falando de pessoas com profetadas aleatórias, com pessoas que estão demonstrando a palavra. Aí aquilo vai mexer no interno das pessoas. E ela vai dizer: realmente Deus está no meio de nós. No meio de nós. E essa é uma luta nossa. E por que eu falei tudo isso? Porque na maioria das vezes, na nossa defesa da apologética, a gente não tem nem noção dessa questão da cosmovisão. A gente olha para a pontinha do iceberg. E a gente quer bater naquela pontinha do iceberg e fazer ela mudar a qualquer custo. E a gente quebra a pontinha e sobe mais um pouco do iceberg. E sobe mais um pouco do iceberg. A gente não pode ser tão afoitos, tão rasos e sem objetivos. Né? Se nós vamos tentar defender a nossa fé, a gente tem que ter uma mentalidade evangélica enraizada. Como é os seus pensamentos? Sabe? Como você define a sua vida? O que te faz crer no que você crê? Como você define a realidade da sua existência? Por que você trata seus filhos assim, seu pai assim, sua esposa, noiva assim? Quais são as coisas fundamentais de tudo isso? Se essas coisas que antecedem a sua forma de enxergar o mundo não estão externas a vocês em um lugar que é imutável, você vai estar sempre passando por problemas. E é interessante porque eu, no aconselhamento pastoral, muitas vezes eu lido com pessoas em que eu preciso, vou falar isso com carinho, né? Destruir um fundamento errado. Eu preciso botar ele por terra. Preciso mostrar para a pessoa, cara, isso aqui não... Sabe, a Bíblia fala diferente disso aqui. E não se surpreenda se a pessoa ficar nervosa. Se ela ficar com crise. Se ela não querer mais conversar contigo. Não. Por quê? Porque é um fundamento do coração dela. Sabe, ela está apegada naquilo lá. Então a gente precisa saber ser paciente. Orar ao Senhor, pedir ao Senhor, ter calma e cautela para defendermos a nossa fé de forma que possa genuinamente não apenas ser superficial, mas entrar no coração da pessoa. E isso não é uma prerrogativa sua ou minha. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode fazer isso. Por isso que nós entendemos que a única forma de mudar o coração de alguém é por meio do que o Senhor faz. Ele é quem tira o coração de pedra e dá um coração de carne. Ele é que muda essa realidade das pessoas. Né? Então, na nossa forma de defender o evangelho, não conseguimos lutar essa luta sozinho. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos depender dele, conhecer dele, para apresentar argumentos que realmente vêm do Senhor e falar, Senhor, só o Senhor pode mudar a existência dessa pessoa e mudar aquele profundo do coração dele.